Olá, pessoal! Meu nome é Cristiane, sou professora de matemática e hoje veremos um pouco sobre as operações com frações. Nesses slides trabalharemos adição e subtração de frações. Para somar e subtrair frações, precisamos primeiro verificar se os denominadores são iguais. E se eles não forem, precisamos igualá-los. Denominadores são os números que estão na parte de baixo da fração. No nosso primeiro exemplo, temos 7/8 menos 3/8. Temos assim uma subtração de fração com denominadores iguais. Ao subtrair ou somar frações com denominadores iguais, basta copiar o denominador e subtrair ou somar os numeradores. Para entender melhor por que isso acontece, vamos imaginar que temos 7 pedaços de uma pizza dividida em 8 e vamos comer 3 pedaços dessa mesma pizza dividida em 8. Quantos pedaços vão sobrar? Vão sobrar 4 pedaços da pizza dividida em 8. A parte de cima da fração, que é o numerador, representa o número de pedaços. E a parte de baixo, o denominador, representa em quantas partes foi dividido o inteiro. Agora imagina 4 pedaços de uma pizza dividida em 8. Temos que isso representa meia pizza. Portanto, podemos simplificar essa fração, encontrando como resultado a fração irredutível meio. Veja esse segundo exemplo. Neste exemplo, não temos denominadores iguais. Vamos observar essa figura para entender o que acontece. A fração meio é o inteiro dividido em duas partes e eu pego uma. A fração 3/6 é o inteiro dividido em 6 partes e eu pego 3 dessas partes. Verifique que a fração meio e a fração 3/6 representam a mesma quantidade na nossa figura. Portanto, a fração meio é equivalente à fração 3/6. Somar meio com 1/6 é o mesmo que somar 3/6 com 1/6. Poderíamos achar esse 6 como denominador comum utilizando o algoritmo do MMC, que consiste em decompor os denominadores ao mesmo tempo. 2 e 6 são divisíveis por 2, eu fico com 1 e 3, que dá para dividir por 3. Assim, multiplicando esses resultados, eu encontro o denominador comum, o MMC, que é o 6. Igualados os denominadores, eu posso somar os numeradores. Olhe novamente as nossas figuras. 3/6 é o inteiro dividido em 6 partes, eu pego 3. 1/6 é o inteiro dividido em 6 partes, eu pego 1. E eu tenho, então, somando 3/6 com 1/6, um inteiro dividido em 6 partes e eu pego 4 dessas partes, obtendo a fração 4/6. 4/6 é o mesmo que o inteiro dividido em 6 partes, eu pego 4. E, portanto, é o mesmo que pegar essa mesma figura, dividir em 3 partes e pegar 2. A fração 4/6 pode ser simplificada por 2, obtendo a fração 2/3. Veja o exemplo 3. No exemplo 3, nós temos denominadores que são múltiplos, 8 é múltiplo de 2. Eu posso obter o MMC decompondo o 8 e o 2, chegando num múltiplo comum, que é o mínimo múltiplo comum entre 8 e 2, que é 8. Quando eu tenho dois denominadores que são múltiplos, o maior deles sempre será o MMC. A primeira fração já tem denominador 8, mas a segunda não. O que eu preciso fazer para que o denominador da segunda fração seja 8? Eu preciso multiplicá-la por 4. Se eu for multiplicar o denominador por 4, eu preciso também multiplicar o numerador, obtendo a fração 12/8. Denominadores iguais, subtraio o numerador, conservo o denominador. No nosso exemplo 4, temos 7/3 menos 3/2.
Os denominadores 3 e 2 são primos entre si. O que isso significa? Números primos entre si são números que não possuem divisores comuns. Para achar o MMC de números primos entre si, basta multiplicá-los. Portanto, o MMC entre 3 e 2 será 3 vezes 2, que é 6. Se você preferir utilizar o algoritmo, vai perceber que também chegaremos na multiplicação de 3 e 2, que dá 6. 6 é o nosso MMC. Para encontrarmos a fração equivalente a 7 terços com denominador 6, basta multiplicá-la por 2. 7 vezes 2, 14. Na segunda fração, para eu encontrar denominador 6 numa fração que seja equivalente a 3 meios, basta multiplicá-la por 3. Portanto, chegamos em 14 menos 9. 14 vem de 7 vezes 2. 9 vem de 3 vezes 3, sobre 6. Subtraindo os numeradores, temos 14 menos 9, que é 5. Portanto, o resultado da nossa operação é 5 sextos. Vamos ao exemplo 5. No exemplo 5, temos 7 terços menos 1. 1 é um número inteiro. Todas as vezes que temos um número inteiro, o seu denominador é 1. Portanto, 1 inteiro é o mesmo que 1 sobre 1. Fazendo o MMC entre 3 e 1, obtemos 3. 3 vai ser o nosso denominador comum. Observe que a primeira fração continuou 7 terços e a segunda fração eu multipliquei numerador e denominador por 3. Subtraindo o numerador, conservo o denominador, cheguei no resultado, que é 4 terços. Vamos ao nosso último exemplo, exemplo 6. Olhe esses denominadores, 15 e 18. Não são múltiplos, não são primos entre si, portanto, vou direto fazer o algoritmo do MMC. Chegando, multiplicando 3, 2, 3 por 5, chegando no mínimo múltiplo comum, que é 90. Esse 90 vai ser o meu denominador. O que eu preciso fazer com a primeira fração para que ela fique com o denominador 90? Eu vou precisar multiplicar 15 por 6. Como que eu chego nesse 6? Fazendo 90 dividido por 15. A primeira fração, quando eu multiplico por 6, vai chegar no denominador 90. A segunda fração tem denominador 18. Para chegar no denominador 90, eu preciso multiplicá-la por 5. Para obter o 5, eu faço 90 dividido por 18. Quais serão então os nossos numeradores? 1 vezes 6 e 2 vezes 5. Então, o nosso numerador será 6 mais 10. O que eu faço agora? Somo os numeradores e conservo o denominador, chegando assim na fração 16/90. Mas 16 e 90 são números pares e, portanto, essa fração não é irredutível, eu ainda posso simplificá-la. Por quanto? Se são números pares, posso simplificá-la por 2. Simplificando essa fração por 2, eu chego no meu resultado, como fração irredutível, 8 sobre 45. O que faremos agora? Eu sugiro que você pare um pouco esse vídeo e faça esses exemplos. No próximo slide, você terá as respostas. Você acertou? Que bom! Espero que você tenha gostado, que tenha tirado as suas dúvidas e que prossiga os seus estudos. Até mais!